era um pouco melhor. Mas então eu aprendi isso e aí eu fui lá pro BH, né? Assim, meio que fui para dar o meu melhor, embora fosse um teste, mas eu fui para, cara, eu vou dar o meu melhor aqui. E lembro que foi uma prova super difícil para a área de matemática financeira. Eu tinha uma certa facilidade, conseguia fazer engenheiro, bem. né? Engenheiro, então eu conseguia fazer bem as questões, cara. Assim, foi muito difícil. E aí foi um aprendizado muito importante que eu tive. Eu comecei por qual matéria? A prova lá, a prova de BH. Comecei por raciocínio lógico, matemática financeira. E aí, como eu me considerava, eu conheço um pouco mais, o que eu fiquei fazendo? Fiquei brigando com as questões. Perdeu tempo. Aí gastei mais tempo. E aí, falei, caramba, não, tem que acelerar nas outras, acelerei mais nas outras. Depois tentei voltar para responder algumas outras, mas resumo da ópera, eram 140 que iam para a discursiva. E eu fiquei por 2 questões para não ter a discursiva corrigida. Então, assim, fiquei super satisfeito. Falei, puxa... Pô, pro primeiro concurso, cara? Com aquela sensação, assim, putz, 2 questões. E aí sempre tem... Primeiro, teve uma de matemática financeira que eu errei uma continha no final. Aí outra que eu botei o gabarito errado. Outra que... de IPTU lá, que eu fiquei... Eu nunca mais esqueci, né? Que o IPTU, o fato gerador, no primeiro dia do ano, né? Em regra, aí, sempre no primeiro dia do ano. E... lá estava tendo o primeiro dia útil. E falei, não, acho que não é o primeiro dia útil. Acho que talvez seja o primeiro dia. Aí eu não esqueço que errei essa questão. Aí, coisas assim, que realmente com a experiência você vai percebendo que são pegadinhas muito bestas. Mas eu caí, né? Que você não tinha experiência de prova, né? E aí, foi, puxa, legal, cara. E tinha discursiva lá também. Então, mas eu não tive a discursiva corrigida, mas eu já fiz lá. Então eu acabei praticando um pouco para discursiva, treinando. Foi a FGV? Não, RBO o nome da banca. É uma banca bem, assim, bem específica. É local, né? Assim, é pequena, é local. Mas o problema dessas bancas pequenas é porque as provas não vêm tão bem elaboradas, né? Isso, assim. Para as outras matérias, assim, eu diria que foram... Porque eu acho que eu fiz quase que 80%. E nem fui. Para outras, uma FGV da vida, aí, você às vezes faz, sei lá... Que um outro concurso que eu fiz, que aí foi um choque de realidade. O TCU, acho que foi 2 semanas antes de BH. Mas você fez o TCU? Fiz só pra testar. Só pra testar. Concurso? Não, é em casa, né? Assim, nível federal, fiz a prova perto da minha casa. Falei, ótimo, cara, vou testar. Eu tive um choque de realidade tão grande nesse concurso. Tão assim. Falei, meu Deus do céu, cara, eu tô muito distante. Que assim. Tinha várias matérias ali que eu nunca tinha estudado e eu não fui para responder essas matérias. Então, eu fui para responder as matérias que eu estudava. Português, alguns dos direitos ali, economia que caía na ISSBH tinha, finanças públicas. TI não tinha ISSBH. Mas TI eu não tinha nem começado a estudar. E aí eu nem fui para responder TI. Só que, cara, eu respondi mais ou menos metade da prova, no tempo total da prova. Então eu falei, meu Deus do céu, o cara que veio aqui para responder essa prova tá em outro nível. Porque assim, eu fiz metade da prova só que eu gastei o tempo total ali, acho que 5 horas só para fazer metade da prova. E nem sabe quando você acertou. E nem olhei lá. E eu lembro à noite os caras falando assim, teve professor pedindo desculpa na correção oficial, né? Extraoficial ali, professor, cara, desculpa, porque eu não sei. Eu lembro que foi uma das provas da FGV, que assim, foi um divisor acho que foi o divisor de águas ali de nível de dificuldade da FGV. Nas diversas matérias. TI foi muito pesado para essa aí do TCU e os diversos outros direitos. E ali a FGV botou uma barra ali, uma régua, falou, cara, a partir daqui. Porque várias questões, até curioso quando você olhava a FGV sempre foi um pouco mais difícil, né, do que as outras matérias, mas quando você vai respondendo as questões da UTEC, assim, a partir de 2021, 2022, as questões começam a ficar muito mais difíceis. Essas de direito era muito cara crachá, de várias matérias. Novamente, a FGV sempre complicou um pouco mais, mas era muito cara crachá. Cara, até VUNESP agora, hoje em dia, as provas da VUNESP são extremamente difíceis, entendeu? Já estão ficando difíceis, né? Então, a nota de corte do TCU foi 50 e pouco. Isso aí, isso aí. O cara que fez 50 e pouco tá dentro. Isso aí. Eles se numeram todos agora. Acho que foram 300 e poucos, numeram do concurso do crime, né? Um colega nosso lá daqui do ISS São Paulo foi nomeado? Cara crânio, ele tinha estado há poucos meses. Aí não ficou no cadastro de reserva, mas mesmo assim, mesmo que ficou no cadastro de reserva, cara, foi nomeado. Mas aí ele decidiu ficar aqui. Ele decidiu ficar aqui? Seja lá qual for, aqui ou lá, né?